Bom, boa noite a todo mundo. Então, para quem não me conhece, meu nome é João Felipe e eu estou preceptor nesse ano de 2021. O assunto que ficou para a gente conversar hoje à noite é síndrome cardiorrenal. A ideia é que a gente faça uma conversa bastante tranquila, a gente vai só reforçar principalmente alguns conceitos e, de forma alguma, o objetivo dessa conversa é esgotar o assunto. É um assunto extremamente extenso, cheio de controvérsias. Então, a intenção é sedimentar alguns conceitos e fazer alguma discussão, principalmente pegando uma parte da síndrome cardiorrenal em que o nefrologista vai participar, que é o momento e a eterna discussão de quando a gente migra de diurético para ultrafiltração e será que existe realmente um papel para ultrafiltrar esses pacientes, tá? Então, por que a gente escolheu esse tema para falar agora? É prevalência, né? A síndrome cardiorrenal é extremamente comum. A gente vê, por exemplo, desses dados, a gente tem uma prevalência de cardiorrenal em pacientes com síndrome coronariana aguda e cirurgia cardíaca prévia da ordem de 20 a 30%. Mas quando a gente fala de um cenário onde a gente tem insuficiência cardíaca aguda, e aí é o grosso dos pacientes com cardiorrenal tipo 1, a gente está falando de uma prevalência próxima de 50%. Então, aquele doente que chega ao hospital descompensado da insuficiência cardíaca e insuficiência cardíaca aguda, metade deles, via de regra, vai ter cardiorrenal tipo 1. Isso não quer dizer que necessariamente essa avaliação vai ser feita pelo nefrologista. A gente sabe que o cuidado da síndrome cardiorrenal, via de regra, na maioria dos serviços, vai ficar a cargo da cardiologia. Isso por uma tendência histórica da forma como isso foi conduzida e também por motivos operacionais dos hospitais. Mas a gente tem que conhecer isso, saber que é comum e entender que quando a gente pega, por exemplo, bancos de dados grandes, como o ADIR, a gente vai ver que a frequência de alteração de função renal nessa população com insuficiência cardíaca é bastante elevada. Se a gente considerar só uma história de insuficiência renal, 30% dos pacientes com insuficiência cardíaca vão ter a insuficiência renal. E se a gente usar um ponto de corte de creatinina, por exemplo, a gente vê que a creatinina média dessa população vai ficar nas diferentes bases de dados ali entre 1,5, 1,8 e, além disso, uma creatinina sérica maior do que 2, que já representa uma alteração de função bastante significativa, está ali em 20% desses pacientes. Tá? Quando a gente estratifica, então, esse grupo de pacientes por estágio de função renal, o que a gente vê é uma proporção muito pequena dos pacientes que têm insuficiência cardíaca tem um grau pequeno de disfunção renal. E uma proporção muito grande desses pacientes tem uma alteração bastante significativa de função renal. E isso parece, dependendo da série de casos que você for olhar, está correlacionado com o prognóstico desses pacientes. Mas então a gente sabe que é comum. Mas o que é isso que é comum? Entender o que é síndrome cardiorrenal é importante nesse cenário. E para isso a gente precisa saber a definição de síndrome cardiorrenal. O problema que a gente encontra aqui é, será que a gente extrapola o CADIGO como a gente faz para muitas outras coisas? A gente sabe que essa população não foi estudada nesse cenário. E talvez o CADIGO não seja a melhor ferramenta para avaliar a síndrome cardiorrenal, exatamente pela forma como ela se comporta. E a gente vai ver isso mais para frente. Será que os marcadores convencionais de lesão renal aguda são bons para avaliar síndrome cardiorrenal? Será que a cistatina é superior nessa população? Ou será que os novos biomarcadores é que vão dominar esse cenário? A gente não tem resposta para essas perguntas. A gente pode ter as nossas conjecturas, algum grau de considerações a respeito disso, mas via de regra a gente não sabe a resposta para essas perguntas.
Isso porque a definição que a gente tem hoje de cardiorrenal começou a ser construída ali em 2004, o National Heart and Lung and Blood Institute fez essa definição que síndrome cardiorrenal é o resultado da interação entre rim e outros compartimentos circulatórios. E essa interação aumenta o volume circulatório e exacerba a insuficiência cardíaca. É uma definição que tem um problema básico, que ela é, de certa forma, genérica, apesar dela conseguir, de certa forma, caracterizar o que é uma síndrome cardiorrenal, e ela também tem um outro problema, que ela é, de certa forma, circular. Em 2008, a gente começa a ter o conceito do que seria síndrome cardiorrenal e o que seria síndrome renocardíaca, partindo do pressuposto que esse binômio coração e rim, na verdade, trabalha, você pode ter o início do evento de descompensação, tanto partindo do coração quanto do rim. Mas o trabalho que talvez é mais importante para a gente falar de cardiorrenal, no sentido de definições, esse trabalho que saiu no JACC em 2008, o primeiro autor é o Ronco, e é um state of the art. Não é exatamente uma revisão propriamente dita, mas nesse trabalho foi construído o conceito de que a cardiorrenal teria 5 subtipos. E foi construída a ideia do que hoje a gente carrega como síndrome cardiorrenal. Esses 5 subtipos foram construídos partindo de um racional fisiopatológico. Então, o que era o primum movens, ou seja, o evento inicial, era o que determinaria o tipo da cardiorrenal. Então, a gente está falando de 5 tipos. O tipo mais conhecido de todo mundo é o tipo 1, que seria a síndrome cardiorrenal aguda, em que a gente tem insuficiência cardíaca fazendo lesão renal aguda. O tipo 2 é a cardiorrenal crônica, ou seja, o efeito da insuficiência cardíaca cronicamente alterando a função renal. O tipo 3 e o tipo 4 são as síndromes renocardíacas, sendo o tipo 3 a síndrome renocardíaca aguda, que você tem lesão renal aguda fazendo insuficiência cardíaca aguda, e o tipo 4 a cardiopatia urêmica, basicamente. O tipo 5 é a cardiorrenal secundária, ou seja, uma doença sistêmica que faz tanto insuficiência cardíaca quanto lesão renal. Como é que isso se comporta, então? O tipo 1, o que a gente tem é um evento agudo cardíaco. E essas imagens aqui são do trabalho de 2008, e o que vocês vão ver é que esse modelo que foi construído nesse trabalho não tem uma alteração muito grande. O Ronco até publicou uma revisão nova, agora em 18, se não me engano, e as imagens esquemáticas são muito parecidas, porque o racional é mais ou menos o mesmo. Então, na tipo 1, que você tem um evento agudo, uma descompensação de insuficiência cardíaca, um insulto isquêmico, o paciente foi para a cirurgia cardíaca, e isso altera débito cardíaco, gera uma resposta humoral e de ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, retenção hidrossalina, e essa sobrecarga de hiperativação simpática e de sistema renina-angiotensina, sobrecarga volêmica. E as alterações inflamatórias que a gente vê nesse cenário vão lesar o rim de forma aguda, tá? Na cardiorrenal tipo 2, o que a gente vai ver são os efeitos crônicos da insuficiência cardíaca, alterando cronicamente a função renal. Nesse cenário, tanto alterações de débito cardíaco, quanto os outros comemorativos que a gente tem para que o paciente desenvolva a insuficiência cardíaca cronicamente, vão gerando insultos crônicos nesse rim e ele vai perdendo função progressivamente. Uma coisa que fica para a gente disso é que nesse cenário, a perda de função renal retroalimenta esse processo e as cardiorrenais tipo 2 e tipo 4, elas interagem muito na prática clínica. A tipo 3 é algo que a gente não vê com uma frequência muito grande, mas é a cardiorrenal que é essencialmente nefrológica, porque é um insulto que lesa o rim agudamente e isso descompensa a parte cardíaca e faz insuficiência cardíaca agudamente.
A questão é que aqui o que a gente está falando é de um insulto renal agudo. Então, são doenças glomerulares, uma NTA, uma pielonefrite aguda, um processo essencialmente gerando lesão renal aguda a ponto de você ter uma sobrecarga volêmica, hipertensão, hiperativação simpática, e isso descompensar agudamente o coração. Na tipo 4, e aqui é proposital que não dê para ler o slide mesmo, porque a gente está falando da perda crônica de função, então a progressão da doença renal crônica gerando alterações cardíacas. Então a gente sabe que a doença renal crônica, conforme o paciente progride, isso gera remodelamento cardíaco, esse paciente fica com um estado de sobrecarga volêmica, ele tem uma série de comorbidades. Além disso, tanto anemia, distúrbio cálcio-fósforo, e por aí vão gerar, dentro desse ambiente urêmico, insuficiência cardíaca cronicamente. Só falar disso aqui é uma aula pura e simples, tá? Que a gente deve conversar mais para frente, tá? E a tipo 5 é talvez um tipo que a gente não pensa muito, porque a gente acha que talvez o tipo 5 seja o tipo 3. A cardiorrenal tipo 5 é aquela que ocorre quando você tem uma doença sistêmica e essa doença sistêmica faz disfunção orgânica cardíaca e renal. E aqui o exemplo mais clássico que a gente vai ter é a sepse. Então, o paciente está séptico, tem disfunção cardíaca pela sepse e tem lesão renal aguda pela sepse. E isso aqui seria uma cardiorrenal tipo 5. Por que a gente não chama isso de cardiorrenal na prática clínica? Porque a gente foca muito mais na doença de base, na doença sistêmica que está causando isso, né? O que a gente vai chamar de cardiorrenal na prática clínica é aquilo que responde por aproximadamente metade das cardiorrenais, que é a cardiorrenal tipo 1, que é onde a gente vai focar um pouco a nossa conversa hoje. Então, lembrando um pouco de fisiopatologia, o problema da cardiorrenal tipo 1 é o efeito que ela tem no néfron. E aqui existe uma tendência nossa de raciocinar isso em cima de um baixo débito, porque a gente tem uma tendência a pensar nesse cenário num paciente com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida e que faz hipofluxo renal, e por isso ele pioraria a função. Um racional semelhante ao que seria uma lesão renal pré-renal. Mas isso não é o fenômeno dominante. A gente está falando de um paciente que tem resistência ao diurético, hiperabsorção de uma retenção hidrossalina, tem lesão tubular, tem hiperativação do simpático, tem um aumento de expressão de receptores e um processo cronicamente acumulando líquido, e isso gera um aumento de pressão venosa. Essa pressão venosa aumentada, com congestão venosa e uma redução da complacência dos vasos, vai gerar um aumento de pressão venosa, e aí é o maior problema. Esse é o grande problema fisiopatológico da cardiorrenal tipo 1. Não é uma falta necessariamente de cabeça de pressão. O que a gente tem aqui é um excesso de pressão venosa nesse paciente, a congestão. Esse é o grande problema e isso é o motor de toda a doença, como a gente vai conversar aqui. O diagnóstico da cardiorrenal é muito complexo, na verdade, porque a gente está falando de uma síndrome e nós estamos falando de volemia. A gente tem parâmetros que nos ajudam, edema, congestão pulmonar, congestão periférica, mas tudo isso é extremamente variável. E os marcadores que a gente tem, como troponina, BNP, tem o seu papel, e a creatinina, a gente tem uma dificuldade do uso desse marcador aqui. Apesar de ser creatinina que a gente vai usar, e é isso que a gente faz na nefrologia como um todo, a gente tem um grande problema com a creatinina aqui, que nós estamos falando de um paciente com retenção hidrossalina. Então, a gente não sabe se essa creatinina reflete de fato função e se as variações dessa creatinina refletem dano nesse paciente. Então, a gente precisa avaliar a volemia desse paciente. Avaliar a volemia na cardiorrenal é talvez uma das coisas mais importantes, porque a sobrecarga volêmica é o motor do círculo vicioso da cardiorrenal. Enquanto eu não interferir nesse cenário de sobrecarga volêmica, eu não vou conseguir reverter a piora da cardiorrenal. E aí a gente cai num problema da medicina que é uma discussão eterna.
que é como avaliar a volemia. Isso é uma das coisas mais difíceis de tudo que a gente pode fazer na medicina, porque as ferramentas que a gente tem não são perfeitas. Dentro da cardiorrenal, a gente pode usar estratégias como a bioimpedância, por exemplo. Tem alguns trabalhos que sugerem que talvez usar a bioimpedância nesses pacientes seja uma estratégia válida, porque ela dá para a gente uma noção de sobrecarga volêmica. Mas a gente tem que entender que o exame não é perfeito, ele tem suas limitações e suas contraindicações eventualmente. Então, não é um exame que é absoluto. Avaliar a pressão intraabdominal é uma outra estratégia. Tem trabalhos já mostrando que se a gente guiar a nossa estratégia de abordagem também por pressão intraabdominal, quando o paciente começa a ter uma queda da pressão intraabdominal, isso medido por uma sonda 3 vias, a gente vê que esse paciente começa a melhorar a função renal, ele aumenta o volume de diurese. Então, a gente pensa aqui que nós estamos falando de um paciente que tem 10 quilos acima do que é o peso seco dele. Mas uma coisa curiosa é que metade dos pacientes somente ganha mais de 1 quilo na semana anterior à internação. Então, como é que é isso? Esse paciente vai internar agudamente descompensado, com gesto, com piora de função renal, mas só metade deles vai ganhar mais de 1 quilo nessa semana anterior. Então, de onde veio todo esse líquido? Uma das coisas que parece ser o caso é que esses pacientes, na verdade, eles vivem num ambiente de sobrecarga volêmica e que eles estão razoavelmente equilibrados. A circulação esplâncnica é muito importante nisso, no sentido de desviar esse volume e acomodar toda essa sobrecarga volêmica. Mas, eventualmente, o corpo não consegue, o organismo não consegue manter isso como estado de homeostase, isso entra em desequilíbrio, e aí é que a gente tem essa cascata desse círculo vicioso. A imagem pode ajudar a gente no sentido de procurar congestão venosa, e aqui a gente raciocina muito de procurar numa imagem de tórax, mas o ecocardiograma é uma estratégia que pode ser útil no sentido de mostrar para a gente uma pressão de artéria pulmonar estimada aumentada, ou também de a gente usar a imagem ecocardiográfica para a gente avaliar a cava e ver uma cava que não tem uma colapsabilidade dentro do que é esperado para a normalidade. E disso inferir sobrecarga volêmica. Mas também não é um achado absoluto. Boa parte desses pacientes tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E aí o problema é sobrecarga venosa. Tem trabalhos mostrando já Doppler renal como uma estratégia de tentar avaliar o aumento de pressão na veia renal, mas o que fica para a gente disso é que a gente precisa de múltiplas variáveis. Não adianta eu querer que um ecocardiograma apenas vai me dar a resposta. Eu preciso de avaliação clínica, eu preciso de imagem e eu preciso de marcador. Quando eu falo de marcador renal, a gente tem uma tendência a querer usar a cistatina, porque ela não tem os fatores interferentes da creatinina, mas o que a gente sabe é que a cistatina C, nesses pacientes, ela tem uma correlação com prognóstico, não necessariamente somente com função. Quando a gente fala de sedimento urinário, classicamente a síndrome cardiorrenal tem urina mais limpa, sem sedimento ativo, e marcadores de dano tubular, como o NGAL, o tipo 2 IGF do P7, parece ter um papel em predizer necessidade de terapia substitutiva renal. Mas isso aqui ainda precisa de mais trabalho para validação. Quando a gente fala de marcadores cardíacos clássicos, o marcador cardíaco mais clássico de sobrecarga volêmica que a gente trabalha hoje em dia é BNP. Mas a gente tem que lembrar que a doença renal crônica aumenta a BNP, e principalmente o NT-proBNP. Então, a gente tem que ter cuidado na avaliação desses valores. É claro que se eu tenho um BNP muito alto, eu vou considerar que esse paciente tem sobrecarga volêmica, porque isso é um marcador de estiramento miocárdico, mas eu tenho que lembrar que talvez ele um pouco aumentado não seja um marcador muito preciso. A cardiorrenal tipo 4 vai interferir nisso, no sentido de que esse paciente tem alteração de função renal e cronicamente hipervolêmico, e a troponina tem um papel muito de prognóstico para esses pacientes. Então, o doente que tem uma cardiorrenal com troponina aumentada, que não é isquêmica, isso é um marcador prognóstico.
da mesma forma que é para outras doenças cardíacas. E aí, depois dessa dificuldade toda de fazer o diagnóstico, a gente vai tratar esse paciente. Como que a gente trata? Bom, lembrando novamente fisiopatologia, a gente está falando de uma descompensação cardíaca que altera a função renal e que cursa com alteração de função renal, aumento de pressão venosa, aumento de resistência vascular, hiperativação simpática, resistência a diurético, dano tubular. Esse paciente está anêmico, ele tem hiperativação do sistema renina-angiotensina. Eu vou dar diurético. Diurético é a intervenção que é classe 1 nas recomendações, mas é interessante que no documento da ADA isso é uma classe 1 da American Heart, desculpa, é classe 1, mas é com base em opinião de especialistas. A gente não tem grandes, bons trabalhos comparando dar diurético contra não dar nada para esses pacientes. Até porque é antiético a gente pensar em fazer um trabalho desse. Quando a gente pensa em furosemida, então, sempre existe a discussão se a gente deve fazer furosemida oral ou parenteral. E nesse cenário, a grande vantagem da furosemida parenteral é previsibilidade. A gente sabe que a furosemida oral tem uma biodisponibilidade muito variável na população, e eu posso ter um doente que tem uma biodisponibilidade próxima de 70% da dose que eu estou administrando, ou 40%, 35%, na média é 50%, mas isso é bastante variável. Existe uma discussão se a gente usar um diurético de meia-vida maior, como a torcemida, seria superior, mas isso não tem uma evidência muito forte na literatura, e uma tendência geral a fazer um manejo mais agressivo desses pacientes. Como que é essa ideia do manejo agressivo? Então, um dos trabalhos que a gente vai lembrar nessa noite é o DOSE. O DOSE é um trabalho que foi feito com uma abordagem para comparar o uso de diurético em bolos ou infusão contínua. E nisso, a gente não viu diferença em mudança de creatinina nesse trabalho, e uma estratégia de usar uma dose baixa, que era o equivalente à dose que esse paciente usava em 24 horas, ou uma dose alta. Aqui cabe a gente lembrar que no DOSE, o protocolo de furosemida era esse, né? Então, se o paciente usava 80 miligramas de ou menos, ele recebia um bolo de 40 miligramas de furosemida e era instalada uma bomba a 5 miligramas por hora. E de forma progressiva, quanto maior a dose que a gente usava na infusão contínua desses pacientes. Isso aqui era ajustado diariamente para obter um volume urinário de 3 a 5 litros por dia, e até obter volemia desses pacientes. Se necessário, a gente podia administrar um outro diurético, como o diurético tiazídico. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que na estratégia de fazer apenas diurético em bolos, o que eles faziam eram 2 doses diárias de diurético, tá? Quando a gente compara o desfecho, não houve diferença no desfecho de hospitalização ou desfecho de mortalidade. Quando a gente olhava infusão contínua ou diurético em bolos, e a estratégia de dose baixa e dose alta também não teve diferença no desfecho. O que a gente viu no trabalho é que quando a gente usa uma dose alta, uma dose maior de diurético, a resolução dos sintomas desse paciente foi mais rápida. Mas como que a gente ajusta o diurético, então? A gente ajusta empiricamente, tá? Apesar de a gente poder extrapolar um protocolo ou outro, esse diurético é ajustado de forma empírica, cada serviço vai ter a sua estratégia. A gente tem sempre aquela dúvida se o diurético não ativa mais ainda o sistema renina-angiotensina-aldosterona. A gente sabe que esse paciente tem fatores de resistência a diurético, então ele é renal crônico, ele tem hipovolemia porque ele é desnutrido, ele usa o anti-inflamatório, ele tem cardiorrenal, e a gente sempre tem uma discussão sobre biodisponibilidade e efeito. Será que o fato de o diurético ser biodisponível significa que ele vai ter efeito? Bom, aqui a gente tem que ter 2 conceitos muito firmes na cabeça. O primeiro dele é que o paciente com insuficiência cardíaca aguda, ele tem uma natriurese diminuída
em relação à mesma dose de diurético. Por quê? O diurético, ele cursa com o seguinte fenômeno. Conforme você aumenta a dose de diurético, você aumenta a natriurese até um teto de efeito do diurético de alça. O paciente com insuficiência cardíaca aguda ou insuficiência cardíaca descompensada, o que você vai ver é um desvio para a direita e para baixo dessa curva. Ou seja, você precisa de doses maiores de diurético para conseguir o mesmo efeito natriurético, e o efeito máximo que você consegue é menor do que numa pessoa saudável. Da mesma forma, quando a gente olha no tempo isso, o que é importante a gente considerar na diferença do diurético intravenoso com diurético oral existe um limiar de dose de diurético, de concentração de diurético que eu preciso passar para obter esse efeito do diurético. No diurético intravenoso, eu faço um pico de concentração sanguínea do diurético, isso cai mais rápido. O diurético oral tem um comportamento mais suavizado. Só que o limiar que eu tenho do diurético para obter efeito natriurético é muito mais alto na insuficiência cardíaca aguda. Então, esse paciente precisa de doses maiores de diurético, ele precisa de uma concentração maior de diurético. E com o diurético oral, eu corro o risco de não conseguir passar esse limiar. Com o tempo em uso de diurético, a gente tem alguns fenômenos importantes. Então, a primeira dose de diurético, ela induz uma natriurese importante. E logo após esse efeito do diurético, tem um período em que você faz retenção hidrossalina como uma resposta compensatória ao diurético. A próxima dose de diurético vai fazer um efeito natriurético menor, como uma forma de um mecanismo adaptativo do organismo à presença do diurético. Isso é o fenômeno do breaking. Se eu lembrar que esse paciente usa diurético cronicamente, ambulatorialmente, o túbulo dele fica hipertrofiado, com um fenômeno compensatório do rim. E aí ele vai precisar de doses maiores de diurético para responder. Mas aí a gente sempre tem um medo se eu vou usar o diurético, e todo mundo tem muito medo disso, e isso é uma coisa que é difícil de vencer, que é o medo de fazer o diurético e induzir uma pré-renal. Eu pego um paciente hipervolêmico, mas eu tenho medo de ele não ter refilling suficiente para isso. Então, essa meta-análise do ano passado, do Kidney, o que a gente viu foi o paciente que piora a função renal parece ter um prognóstico, e aqui prognóstico de mortalidade, pior. Então, piorar a função renal é ruim, correto? Não necessariamente. Quando a gente separa isso por melhora de congestão ou não, o que a gente vê é que esse efeito persiste, ele é até mais intenso, nos pacientes que não melhoram da congestão. Então, paciente que não melhora de congestão e não piora a função renal tem um prognóstico melhor do que aquele que não melhora de congestão e piora a função renal. Mas entre aqueles que melhoram da congestão com tratamento, não existe diferença de prognóstico entre quem piora a função renal ou não. Qual que é o papel da ultrafiltração, então? Então, isso foi só a primeira provocação da noite. Qual que é o papel da ultrafiltração? Que aqui é onde a gente entra numa outra discussão. A gente tem alguns trabalhos para lembrar aqui. Então, um dos primeiros foi o Unload. No Unload, a gente tinha uma estratégia de randomizar os pacientes para fazer ultrafiltração ou cuidado usual, que era receber diurético. E o que o Unload viu foi os pacientes da estratégia de ultrafiltração, e aqui é com uma máquina específica para fazer ultrafiltração, tá? Perderam mais peso e tiveram uma creatinina que subiu mais, mas eles hospitalizaram menos após a alta. Então, a gente teve menos rehospitalização em 90 dias no grupo que fez ultrafiltração. Problemas, uma das maiores críticas ao Unload é que a dose que a gente usou de diurético no grupo cuidado usual foi muito baixa. Então, a gente pode partir, então, para o CARES, que saiu pouco tempo depois, que comparou a mesma coisa, estratégia de terapia farmacológica contra a ultrafiltração. E o que foi visto foi, a perda ponderal foi muito semelhante entre os dois grupos,
Mas o grupo ultrafiltração teve uma elevação de creatinina. E isso foi visto quando a gente olha alteração, quando a gente olha, por exemplo, perda ponderal aqui, ela foi bastante comparável entre os dois grupos em todos os períodos avaliados. Então, em 72 horas a perda ponderal era semelhante, em 7 dias também, e nos pacientes quando a gente avalia esses pacientes em 60 dias, a perda ponderal também era semelhante entre os dois grupos. Mas a creatinina do grupo ultrafiltração, que aqui é o vermelhinho, ela subiu principalmente em 96 horas, então em 4 dias. Isso teve diferença estatística, mas essa creatinina cai novamente com 60 dias, mas a diferença entre os dois grupos, cuidado usual, diurético e ultrafiltração, permanece. Por fim, o AVOID, que é um trabalho do mesmo grupo que fez o UNLOAD, que o desfecho era rehospitalização por insuficiência cardíaca. E a primeira coisa que tem que ficar do AVOID é que a taxa de rehospitalização em 90 dias desses pacientes é muito alta. 30%, 40% deles vão ser rehospitalizados em 90 dias. Mas não houve diferença entre o grupo ultrafiltração e o grupo cuidado usual, que era diurético, tá? A VOID tem um problema que ele foi interrompido mais precocemente por interrupção do financiamento do estudo, tá? Mas não existiu diferença de creatinina entre os grupos nesse trabalho também. Então, o que fica desses 3 grandes trabalhos não parece haver uma diferença importante entre fazer ultrafiltração e fazer diurético, e também não parece haver uma diferença, ou pode ser até um pouco mais deletério fazer ultrafiltração para esses pacientes. O que a gente sabe dos trabalhos é que parece ter mais evento adverso no grupo ultrafiltração. E que a gente tem que levar em conta que esses pacientes vão, passar um catéter, e 2, eles vão fazer essa ultrafiltração num intervalo muito mais curto do que se eles fossem fazer isso com diurético. Então, eles fazem mais hipotensão. Qual que é o papel do inotrópico? A gente tem aí, dá para dar catecolamina, como dopa, que a gente não vê, mas usar, ou dobuta. Dá para usar sensibilizador de cálcio e eterno sonho de todo mundo, que é o ativador de miosina, que é o mecantiv e mecarbil. Todo mundo desejaria muito que funcionasse. O inotrópico parece ter um papel naquele paciente que tem um déficit de bomba, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, talvez, mais para frente. Vasodilatadores, como, por exemplo, inibir adenina vasopressina ou usar o neseritide, que é um análogo do BNP, não tem benefício. A gente tem vários trabalhos para isso, o Everest, o Secret, e esses trabalhos não mostraram diferença no uso dessas estratégias. O neseritide teve só um achado de melhora de dispneia numa avaliação subjetiva, e somente isso. E o tolvaptan não teve diferença em relação ao placebo para mortalidade, enfim. Dispositivos de assistência ventricular têm o seu papel, mas a gente tem que lembrar que a melhora de função desses pacientes com dispositivo de assistência ventricular externa é temporária e que esses dispositivos são uma ponte, assim como a ressincronização, tá? São estratégias que têm o seu papel, mas que não vão curar o paciente da cardiorrenal. Então, é basicamente isso, tá? Calma. Tem um porém. Todo mundo deve estar esse tempo todo lembrando que tem 2 discussões. Primeiro, mas ele está piorando função renal. Não suspende o IECA ou o bloqueador do receptor de angiotensina? E a segunda pergunta mas não vamos tirar o beta-bloqueador? Né? Então, mexer no tratamento da insuficiência cardíaca. E aqui é o momento em que a gente tem os maiores embates dentro do hospital. No sentido de que se você tem 2 pessoas com personalidade forte, eles às vezes discordam aqui. Discordavam muito no passado, hoje em dia concordam muito mais. Tá?
A primeira coisa é que a gente precisa diferenciar efeito imediato em creatinina e efeito de longo prazo em creatinina. Então, a gente tem que diferenciar o que essas drogas têm de efeito no curto prazo em cima da função medida e o que elas têm de efeito no longo prazo. Mas a gente está falando de um cenário de lesão renal aguda, eu não vou tirar o IECA, que faz vasoconstrição? Então, na verdade, já existe uma discussão que tem talvez 10 anos, que talvez a gente deva, na verdade, introduzir IECA para esses pacientes na descompensação cardiorrenal. E aí é uma coisa que é difícil de fazer, porque você conseguir convencer as pessoas a introduzir um inibidor da ECA ou um bloqueador de receptor de angiotensina no paciente que está com creatinina alterada em relação ao basal, sabendo que ao fazer isso, essa creatinina vai subir um pouco, é difícil, mas talvez seja o ideal. E beta-bloqueador, para quem não tem, talvez o ideal seja realmente introduzir beta-bloqueador. Mas a regra aqui fundamental é começar devagar e ir devagar. Não precisa ter pressa. Esse paciente não precisa querer chegar em dose máxima de terapêutica em 2 dias. A gente pode fazer isso ao longo de dias e semanas. E aqui, só para todo mundo, as referências trazidas são só da nefrologia, tá? Para vocês não acharem que eu estou fazendo propaganda do cardiologista. De uma forma sistematizada, o tratamento da insuficiência cardíaca pode ser abordado assim. Eu preciso primeiro, da insuficiência cardíaca com síndrome cardiorrenal, eu preciso primeiro saber se esse paciente tem sobrecarga de volume ou não. Porque se ele tem sobrecarga de volume, eu vou resolver o problema da sobrecarga de volume fazendo um balanço de sódio negativo, com diurético, dialço-tiazídico e com ultrafiltração, se for necessário. Eu vou tirar líquido do terceiro espaço, por exemplo, fazendo uma paracentese. Se ele não tem sobrecarga volêmica, mas ele tem um débito cardíaco baixo e uma pressão arterial mais alta, e aqui é uma média maior do que 60 a 65, eu posso dar vasodilatador para esse paciente. Então, eu vou ligar Nipride para ele, com a ideia de reduzir a resistência vascular periférica dele. Se não, e esse paciente não é candidato a um dispositivo de assistência ventricular, um transplante, eu posso dar inotrópico para ele nessa estratégia, tá? Eu trouxe aqui o protocolo do CARES, para a gente ver o que foi a abordagem sistematizada que eles fizeram. Então, na randomização do protocolo terapia farmacológica, eles estabeleceram 3 linhas. Então, um débito urinário maior do que 5 litros, entre 3 e 5 litros, ou menor do que 3 litros ao dia. Então, se esse paciente tinha um débito maior do que 5 litros, eu poderia reduzir, se eu quisesse, o diurético. Se ele tinha um débito entre 3 e 5 litros, eu mantinha o diurético. E se ele tem um débito menor do que 3 litros, eu ajusto essa terapêutica. Esse foi o protocolo que foi usado da bomba de infusão, tá? E eu reavaliava esse paciente em 24 horas. Se ele continuava com sobrecarga volêmica, eu ajustava o diurético. Em 48 horas, a mesma estratégia. Mas aí o que podia ser feito era, baseado na avaliação ecocardiográfica desse paciente, se ele estava hipotenso, uma sistólica menor do que 110, uma fração de ejeção reduzida, ou disfunção do ventrículo direito, esse paciente ganhava um inotrópico. Se ele tinha uma sistólica maior do que 120, com qualquer fração de ejeção, e sintomas importantes, a gente dava vasodilatador para ele. Com 72 horas, eu mantinha essa estratégia de usar inotrópico nesses casos e ou vasodilatador, dependendo do que fosse, e eu podia usar estratégias mais invasivas para avaliar a hemodinâmica desse paciente, dispositivos invasivos, ou fazer crossover para diálise UF. Então, a ideia é que em 72 horas esse paciente tem que responder ao diurético. E isso se mantinha também na estratégia de 4 dias.
Então, o protocolo do CARES, ele mostra uma estratégia de 3 a 4 dias para avaliar a resposta. Eu sei se esse paciente responde a diurético com doses razoáveis em 3 a 4 dias, e aí eu posso decidir se esse paciente precisa de terapia substitutiva. A gente não tem a resposta de quando é que a gente vai fazer, qual é o melhor momento, o timing de diálise para esse paciente. A gente já não tem essa resposta para vários outros cenários. Isso a gente vai individualizar para cada paciente e baseado na resposta dele ao longo do tempo. A mensagem que é para ficar disso aqui é que tem que pensar em cardiorrenal. Que a forma de avaliar esse paciente tem que ser ampla, multiparamétrica e tem que ser dinâmica. Então, não adianta eu ter uma medida única desse paciente. Eu vou ter que olhar ele várias vezes ao longo do dia e ao longo dos dias, com várias ferramentas diferentes. E o diurético first. Talvez o diurético seja a estratégia mais importante nesse paciente. Apesar de a gente não ter um trabalho mostrando benefício em sobrevida, é ele que resolve a cardiorrenal, na verdade, tá? E aí a gente consegue fazer com que os dois fiquem felizes, trabalhem bem, e tanto o nefrologista quanto o cardiologista ficam felizes nesse cenário. Eu acho que era isso que eu tinha para comentar. E a gente abre agora para discussão. Dúvidas?